Boa tarde, amigos do YouTube. Eu trouxe esses dias atrás aí uma máquina onde eu estava mostrando como que eu fazia a carga de fluido frigorígeno com ela desligada, uma maneira de fazer o vácuo ali da forma que você não tinha nenhum tipo de entrada de ar na máquina, e eu falei que eu ia fazer os testes com ela instalado com 2 metros de tubulação e instalada com a menor tubulação possível que eu conseguisse. Eu fiz esses testes, né? E eu estou trazendo os resultados, tá? Aquilo a qual eu cheguei, né? A sua máquina vai dar a mesma coisa, a sua máquina vai ser exatamente igual. A sua máquina, não estou falando que isso é o padrão, estou falando que isso aqui é o que eu cheguei e aquilo que a gente já sabia, né, ou já era amplamente divulgado, que você poderia ter aí alguns prejuízos se você não instalasse com os 2 metros ou os 3 metros que a máquina pede de fábrica. No caso, a máquina que eu usei é uma máquina de 2 metros, era uma máquina já usada, então eu esperava que desse algumas distorções, né, por ser uma máquina usada, mas eu cheguei nos valores aí muito legais, tá? Então o que eu cheguei, ó, vamos lá. Eu estava numa atmosfera controlada dentro da minha oficina, era um ambiente controlado, né? Temperatura ambiente na minha oficina próximo a 27 graus durante todos os testes, né? Então é um ambiente bem controlado de condensação. E aí o que coloquei a carga de fluido pela balança, 1 kg. Depois eu recolhi esse fluido, troquei a tubulação por uma curta, fiz o vácuo e liberei esse fluido novamente, né? Chegamos aqui, ó. Eu tinha como aferir a pressão de baixa, o superaquecimento e a corrente do compressor. Não é a corrente do condensador. Aqui está descartado nessa corrente o valor do ventilador do condensador. Aqui é só a corrente do compressor mesmo, tá? Em que eu cheguei? Com 2 metros, uma pressão de baixa de 62 e com meio metro, uma pressão de baixa de 64. Então houve aí um acréscimo de pressão na máquina, né? A máquina trabalhou com uma pressão um pouco mais alta quando eu restringi a tubulação. 2 PSI, porém, como eu falei, a minha temperatura na oficina é próxima a 27 e 28 graus, é controlado, né? Isso em cima de um telhado, ou isso com uma máquina pegando sol, chegando aí a 35, 37 graus, pode dar uma diferença considerável. Segundo ponto, o nosso superaquecimento. Superaquecimento com 2 metros deu 9, com meio metro deu 8. Então o meu superaquecimento caiu, né? Em decorrência do aumento de temperatura aí, o aumento de pressão, né? Em decorrência do aumento de pressão, esse superaquecimento cai, já é uma tendência, né? E aí possivelmente também pela questão de expansão do fluido. O fluido tem menos espaço, tem um volume menor para ele trabalhar, então ele pode aí alterar o superaquecimento. E o terceiro dado que eu coletei, corrente do compressor, com 2 metros 5,6 amperes, com 50 centímetros, né, meio metro, 5,65 amperes. Um acréscimo de 0,65, né? Aí você me fala, mas é um acréscimo pequeno, tá? Nós sabemos que o que a concessionária te cobra é potência, né? Ela não te cobra corrente, não te cobra tensão, te cobra consumo, e consumo é baseado em potência. Você paga kilowatts, né? Você paga kilowatts. Você não paga
amperes, você não paga tensão, é quilowatts e quilowatts é potência. Então eu fiz algumas continhas aqui, eu fiz um cálculo de potência básico, tá? Mas potência é tensão vezes corrente. A minha tensão estava com 222 volts, aqui ela é bem controladinha, vezes 5,6 amperes me dá 1.243,2 watts, ou 1.243 kilowatts. Nós vamos trabalhar em watts, em watts. 1.243,2. Já com meio metro, 222 vezes 5,65 dá 1.254,3. Dá uma diferença de 11,1 watts. Tá? Uma diferença pequena, 11,1 watts. Se nós pensarmos no nosso cliente que utiliza essa máquina 8 horas por dia em horário comercial, então 21 dias por mês, 8 horas por dia, ele tem 1.864,8 watts de consumo a mais, 1,8 kilowatts. Ou seja, ele praticamente, ele tem aqui, ó, mais que 1 hora de consumo, tá? Mais que 1 hora de consumo, só por esse erro. E aqui na minha região, comércio paga 81 centavos por watt, tá? 1.864 vezes 0,81, eu não fiz a conta, mas aí nós estamos algo quase chegando a 1,40, 1,50 mais ou menos por mês a mais que esse cliente está pagando, né? Então, estava vendo se tinha uma calculadora aqui, não tem, mas esse cliente está pagando a mais por uma instalação mal feita, uma instalação feita fora dos padrões, né? Então aqui foi comprovado um aumento de consumo energético, né? Um aumento de pressão e uma queda no superaquecimento. 3 itens aí por não trabalhar com os 2 metros ou os 3 metros que a máquina está pedindo. Esta máquina era R22. Sabemos aí que as máquinas 410 trabalham com pressões muito mais altas, então isso aqui possivelmente vai subir mais, né? Essa diferença de consumo será maior, tá? Então, tá aí, eu trouxe os dados, né? Do que realmente aconteceu com a máquina, como eu falei que eu ia trazer, né? Demonstrado aí, há um consumo maior do equipamento, corrente maior, potência maior, esse equipamento está produzindo. E se ele trabalhar com pressões maiores, ele vai forçar mais esse compressor e isso aqui passa a ser geométrico. Pressão sobe, corrente sobe, né? Quanto mais subir a pressão do equipamento, mais a corrente do equipamento vai subir. Certo, meus amigos? Estou deixando esse vídeo aí para vocês. Eu falei que eu ia trazer esse vídeo, né? Então estou deixando esse vídeo aí para vocês. Quem quiser deixar algum comentário, deixa aqui embaixo, que a gente vai aí trocando uma ideia como sempre e até a próxima.